Mais uma aí do nosso queridíssimo Octopath Traveler, né? E daí o cara falando sobre a questão de buscar sabedoria, né? Não sei se eventualmente criticando de alguma forma a sabedoria de alguma forma do canal, né? Eventualmente manifestada no canal, e que eventualmente a sabedoria, ela, a princípio só poderia ser aceita se adquirida de uma maneira nobre, né? Então ele está falando da metodologia, ele não está exatamente falando de como você usa, né? Aliás, independente na verdade, porque se esse é o caso, né, e você fala sobre a questão da sabedoria, seja como você a adquire, seja como você a usa, ou com quais objetivos a usa, se você, de alguma forma, sabe usá-la, mas também com qual objetivo, então na verdade são três coisas, né? Essa do meio ele não falou, mas, por exemplo, o comentário foi mais voltado ali no contexto da conversa em relação a como você adquire a sabedoria, se o meio pelo qual você adquiriu a sabedoria é nobre. Porque, por exemplo, não poderia, vamos supor, roubar um livro de outra pessoa e de que agora vou adquirir sabedoria, a princípio, né? Então, no primeiro momento. Então, teria a questão do método. Depois, se você adquire o conhecimento, se você sabe usá-lo da melhor maneira, então um conhecimento sobre conhecimento, mas isso não foi falado, né? Não era questão do. O comentário não estava falando sobre isso. E a questão de quais objetivos você tem, uma vez que você tem a sabedoria, qual é o objetivo. Então, ele está tentando meio justificar no sentido assim: se você tem muita sede de sabedoria, né, isso eventualmente não é errado. O erro seria o objetivo específico, né? Então isso eventualmente diferenciaria, né, o bom intelectual do mau intelectual, como você usa o conhecimento. Aliás, o que eu critico muito no canal, eu acho que a sabedoria é muito mal utilizada por muita gente por aí. Eu acho que eu não uso mal a sabedoria, mas eu acho que muita gente usa bem mal a sabedoria por aí, com as piores intenções, invertendo o bem por mal, invertendo o mal por bem, e vice-versa. Isso eu critico no canal. Tanto que eu mesmo falo, não, a sabedoria bem utilizada acho que é uma coisa boa, não acho que é errado, eu mesmo busco, e outras pessoas buscam. Mas é uma discussão que eu acho que ela. é, Se você for fazer a comparação com a questão do Jardim do Éden, né, havia ali uma forma talvez mais ou menos errada de se buscar o conhecimento, mas ao mesmo tempo já havia o conhecimento prévio que não poderia ser errado. Né? O conhecimento de saber que o conhecimento do bem e do mal é errado por meio, pelo menos, do fruto do conhecimento do bem e do mal. É, vamos dizer, é errado, mas já se sabia disso antes, então alguma sabedoria havia, né? Então, assim, aí poderia justificar essa questão de qual é a fonte de sabedoria que você eventualmente possui, né? Essa fonte de sabedoria não seria errada, né? Seria errada se você efetivamente vai lá e comesse ali do fruto do conhecimento. Mas é algo que eu já venho, de certa forma, batendo no canal. Eu não criticaria uma sabedoria bem usada, né? Eu critico justamente a sabedoria como esses caras usam, né? Ah, sim, porque talvez em algum momento eu falei da questão do exagero na busca da sabedoria. Sim, mas exatamente isso. Eu acho que muitas vezes o objetivo acaba transparecendo no jeito que se busca sabedoria, nesse vício por sabedoria, né? Mas eu acho que, mas exatamente, eu acho que a questão de você buscar muita sabedoria e acabar trazendo isso de alguma forma transparecendo para os outros, demonstra, na verdade, o seu objetivo ruim de eventualmente usá-la de uma maneira, na minha visão, inadequada. Né? Aquela, aquela sede. Né? Então eles estão falando que eventualmente a sede não é o problema é o objetivo. Bom, talvez essa crítica seja até um pouco válida. Eu teria que eventualmente verificar melhor. Mas ao mesmo tempo, isso pode ser verdade, mas se bem que isso pode ser verdade, mas haveria o problema da afobação, né? Haveria o problema da afobação, eu teria que verificar se isso é pecado ou não, independente. Por enquanto vou deixar isso em suspenso. Porque por mais que haja essa diferença na questão do objetivo, então ele estaria criticando a afobação em buscar o conhecimento não é errada. Errado é como você vai usar depois. Eu tenho minhas dúvidas, porque se você buscar o conhecimento mesmo bastante, mas sem afobação, aí sim eu poderia dizer que não é errado. Porque o que eu critiquei foi justamente esse excesso de busca de sabedoria. Mas no sentido de demonstrar a afobação. Né? Mesmo que talvez o objetivo não seja necessariamente errado. Mas aí eu vou ter que verificar. Né? Eu vou deixar essa parte em suspenso. Um pouco também um modo pelo qual você busca sabedoria. Mas também o foco principal ali é jeito nobre de se obter conhecimento e o que mais se discute e objetivos. Ok.
Mas aí há um outro problema, né? Porque independe. Porque por mais que haja ou possa haver um jeito nobre de se buscar ali o conhecimento, você teria que saber disso antes, né? Então, se eu soubesse de alguma forma, talvez até pelos meios errados, eu acabar descobrindo que se deve buscar sabedoria de uma maneira nobre para depois se obter sabedoria, então, portanto, a virtude seria prévia, né? Mas se a virtude é prévia ao conhecimento, eu tenho que saber disso antes também. Então, e aí que tá. Qual é a forma de se saber disso, né? Talvez no caso, a história do Jardim do Éden esteja dizendo mais ou menos a mesma coisa, embora não fique na história do Jardim do Éden muito claro qual é a forma justa de se receber conhecimento, porque eles simplesmente receberam conhecimento. Ali, o primeiro conhecimento foi apenas recebido diretamente por Deus, só não coma do fruto. Né? Então, até aqui não é injusto. Então, que outro tipo de sabedoria, ou que outro tipo de método seria correto também, ou se o outro método seria errado, é isso que tem que se verificar nessa questão. Então, de qualquer forma, não, porque vai ter que ser. Algum método vai ter que ser correto. Algum método vai ter que ser válido e verdadeiro. Mas a pessoa vai ter que saber disso antes. Né? Então, justamente, interessante, porque quando, para quem quer nessa história, quando Adão e Eva recebem o conhecimento, a princípio eles sabem qual é o método correto. Que no caso só foi falado por Deus. O outro método seria errado, mas. Justamente, mas então, eles aprendem isso a partir da recepção de informação. Então, veja que interessante. A partir do momento que eles recebem a informação de que o fruto do conhecimento não se pode comer, eles sabem que tem algum método correto de buscar sabedoria. Ou pelo menos de recebê-la. Então, quando se diz ali no Octopath Traveler, não, há uma forma nobre de se conhecer a sabedoria, ou de se obter a sabedoria, quando ela é ganhada de uma maneira justa, né? Tá, mas a pessoa teria que saber disso antes. Então, de alguma forma, ela teria que receber essa informação. Então, para quem não sabe, ou aí que tá. Alguém poderia dizer todos os seres humanos recebem. Não, mas se a pessoa, às vezes pela sua própria maldade, se isso não está claro para ela, ela vai ter que reaprender isso. Ou, se ela realmente não sabe, ela vai ter que aprender de alguma forma. Então, de qualquer forma, não, porque para que eu obtenha sabedoria ou conhecimento, eu vou ter que agir de uma maneira nobre, eu vou ter que saber disso antes. Qual é o caminho da virtude? Qual o caminho específico? Tá, vou seguir esse caminho. Adquiro conhecimento de uma maneira nobre. Não, passo a ter conhecimento da virtude. Sigo a virtude, passo a obter mais conhecimento. Essa é a questão, é isso que se está discutindo. Mas de qualquer forma não, porque vai ter que saber antes de qualquer jeito. Mas como que vai receber essa informação? E se eventualmente a pessoa formar, como ela vai reaprender isso? Porque ela vai ter que voltar nesse caminho da virtude. Não adianta repreensões que não deixam isso claro, vai só atrapalhar. Ou vão só atrapalhar, na verdade. Né? Então, eu posso até concordar que se deva obter conhecimento de uma maneira justa. Mas isso tem que ser sabido. Para a pessoa que eventualmente é maldosa e não sabe isso de uma maneira tão clara, ou não sabe mais, ou esqueceu, ela vai ter que reaprender isso. Não é só por dureza e não é só por impositividade, é a própria informação. Ou a tranquilidade espiritual que eu falei no vídeo anterior em relação à vidente Susana, né? Em relação à busca do conhecimento. Eu acredito que a mansidão e a tranquilidade podem fazer a pessoa voltar ao conhecimento do caminho nobre e, consequentemente, à prática do caminho nobre. E talvez mais do que isso, não só conhecer o caminho nobre para buscar conhecimento, mas acreditar que esse caminho realmente vai dar certo. Porque também demanda fé, né? Na verdade, como eu falei até um tempo atrás, o pessoal acha que não acreditou muito em mim. Não, tem que ter a sabedoria e tal. Não, mas tem que ter a fé também. Tem coisas que no futuro eu não sei, então eu vou ter que ter fé de que esse caminho vai dar certo, mesmo que eu não conheça totalmente o futuro. Tudo bem que eu vou ter que buscar sabedoria, mas mesmo obtendo sabedoria, eu não tenho certeza que tudo vai dar certo. O ser humano não tem essa fé total, né? Então ele vai ter que aumentar a sua própria fé, não só por meio da sabedoria, mas crendo que aquilo realmente vai dar certo. Então eu concordo em parte com o Octopath Traveler, mas dizendo que o raciocínio foi, no caso ali, tudo bem, foi um raciocínio inicial, até um aplauso para ele, sem ironia, acho que até foi interessante. Não sei se o tocar do tema exatamente, mas o falar a informação é certa, mas ela merece alguns complementos maiores, né?
a sabedoria adquirida de uma forma correta pode resultar em coisas muito boas. Ok, eu tenho que saber disso e tenho que acreditar nisso. Então, e por vezes, em determinadas circunstâncias, a pessoa talvez sofra para eventualmente entender isso, mas eu acredito que na maioria das vezes se deveria apenas não, né, mas trabalhar também com a mansidão, não que eventualmente em algumas situações não haja punibilidade, mas para além disso, eu vou ter que discordar desse pessoal, para além disso vai ter que ter realmente a mansidão para a pessoa se sentir bem, e quem sabe a partir do se sentir bem acreditar que o caminho da virtude possa levar a mais sabedoria e mesmo para aprender, para reaprender, né? Às vezes algo que ela esqueceu, que o caminho da virtude é bom e pode resultar em conhecimentos bons que não seriam até criticáveis como mau conhecimento, né? Ou talvez numa linguagem um pouco mais da minha época, talvez até numa cultura inútil. Mas apenas deixar claro que na verdade haveria dois critérios aqui. Então, para a pessoa boa, talvez as minhas informações não sejam tão úteis. Para a pessoa amar, há um problema aqui. Porque para a pessoa amar, se ela já sabia disso antes, é relativo, porque pode ser que realmente ela não saiba, mas as pessoas vão dizer que em algum momento ela sabia. Isso é discutível, mas há as duas possibilidades. Ou todo mundo sabe disso, ou alguns não sabem. Se alguns não sabem, eles teriam que aprender, o que provaria a minha tese. Se todo mundo sabia disso inicialmente, então alguns esqueceram por conta de maldade. Então elas teriam que retornar nesse caminho. Entendo que alguma repreensão é necessária, mas não só isso. A mansidão para que a pessoa se sinta bem em buscar sabedoria. E, portanto, a mansidão para que a pessoa se sinta bem, não só em buscar sabedoria, em buscar virtude, né? Em buscar bom exemplo. Então, ela se sentindo bem, aprendendo sobre isso, mesmo sendo má, pode ser que a partir disso, não só por meio da repreensão, mas a partir disso, ela volte a crer que o caminho da virtude seja interessante, até por coisas boas que possam acontecer, e ainda para eventualmente receber sabedoria. E para receber a sabedoria de que o caminho da virtude é interessante. Então, nos detalhes seriam ter um conhecimento de que o caminho da virtude resulta em sabedoria, mas precisaria renovar essa peça de informação. Ter fé no caminho da virtude, que isso vai dar certo. E depois, isso eu já falei, a sabedoria resultaria como ter mais. Ter fé de que a sabedoria seria uma coisa boa também. São 3 elementos. Ter fé no caminho da virtude, ter fé na sabedoria e saber antes que o caminho da virtude vai gerar sabedoria. Eu não vou falar de saber que a sabedoria vai dar coisa boa, porque daí é meio redundante. Seria um 4º item, mas eu acho ali meio óbvio. Mas existem esses 3 elementos, então tem que analisar isso daí com mais calma, acho. Entendo como o Octopath Traveler trabalhou o tema. A informação ali está meio insuficiente, mas pelo menos é um introdutório, é um introito, mas também, ao mesmo tempo, eu não sei se eles eventualmente entenderiam dessa forma, né? Você precisaria da sabedoria antes para saber que o caminho nobre resultará coisas boas e a pessoa vai ter que acreditar nisso. E algumas esqueceram pela própria maldade, e ainda é questionável se todas nascendo, a partir do momento que adquiriram consciência, vão automaticamente saber disso, né? Então, é o que é algo absolutamente questionável. Então, discordando aí desse pessoal, apenas fazendo esse complemento, né? Discordando disso. Ou pelo menos discordando em parte, concordando em parte, mas eu até não tiro o mérito de que o tema pelo menos foi trabalhado de alguma forma, né? Acho que isso é uma tentativa legal no Octopath Traveler, mas sim, nesse caso, um tema mais profundo, mas que eu não tenho certeza se eles na verdade concordariam comigo. Eu acho que eles estariam errados quando você vai mais atacar o tema de maneira um pouco mais profunda. Aí eu já acho que eles não estão totalmente certos. Mas eu posso estar errado, eles podem concordar comigo. Então, fica esse adendo sobre a questão do conhecimento. Valeu!